Olá, vamos ao 41º vídeo da série de estudo do livro de texto do 100, um curso em milagres. E nós vamos estudar a seção 2 do capítulo 5, Cura e Integridade. Esta seção é intitulada A Voz por Deus. Então, vamos à leitura com alguns comentários de nossa parte. A cura não é criação, é reparação. O Espírito promove a cura olhando além dela, para o que eram as crianças de Deus antes que a cura fosse necessária, e para o que serão quando tiverem sido curadas. Então é como se nós não saíssemos da nossa condição original. O Espírito Santo nos vê tal qual Deus nos criou. E isso é a forma que ele utiliza para nos curar, pois ele não vê em nós o ego, aquilo que normalmente nós temos como realidade. E por isso ele nos ensina a não entrarmos em nosso sonho, que chamamos de realidade, que é a imagem que nós criamos de nós e do mundo, que não é real, pois o Espírito Santo não está olhando para isso. E essa que é a verdadeira correção, pois ele é luz e não pode ver sombras. Mas vamos continuar. O Espírito Santo é a motivação para a mentalidade milagrosa, a decisão de curar a separação, deixando que ela se vá. A mentalidade milagrosa é essa que nós acabamos de dizer. É não ver as sombras. Mas vamos dar prosseguimento. A tua vontade ainda está em ti, porque Deus colocou-a em tua mente. E embora possas mantê-la adormecidas, não podes obliterá-la. O próprio Deus mantém a tua vontade viva, transmitindo-a a partir da sua mente para a tua, enquanto o tempo existir. O milagre em si é um reflexo dessa união de vontade entre pai e filho, entre pai e nós, né? O que quer dizer isso? A vontade de Deus está em nossa mente, que seria a comunicação da mente dele, que está interrompida por nós estarmos prestando atenção em uma outra voz, que nós vamos ver no decorrer desse estudo. O Espírito Santo é o Espírito da alegria. Ele é o chamado para o retorno, com o qual Deus abençoou as mentes de seus filhos separados. Essa é a vocação da mente. A mente não tinha nenhuma vocação até a separação, porque antes disso tinha somente o que é e não teria compreendido. O que quer dizer isso? Antes da separação,
a mente não tinha nenhuma necessidade de cura, pois ela via somente aquilo que é perfeito. E o Espírito Santo é a resposta de Deus à separação, o meio pelo qual a expiação cura, até que toda a mente volte outra vez a criar. Então, nós, ainda em nosso estado de consciência, não podemos criar como Deus cria, pois essa comunicação está interrompida, como nós falamos, por estarmos distraídos com outras situações, com os nossos próprios problemas, com o nosso ego, e aí esquecemos da voz de Deus, de escutar essa voz. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Este chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus. Então, como já foi dito em outros vídeos por nós publicado, nós estamos sempre, sem saber que estamos fazendo isso, decidindo entre a ilusão e a realidade. Aqui ele diz que nós escolhemos ouvir duas vozes. E a voz feita por nós é a voz, vamos dizer assim, da ilusão. Porque não é a voz de Deus que comunica a nossa mente, através da mente de Deus. E observe como que o tempo todo ele trata aqui da mente, não do corpo. E isso pode ir de encontro até aos ensinamentos mais esotéricos, que têm a consciência como um meio único de comunicação. E aqui ele aborda como se fosse a mente. E da mente deriva a consciência. Mas isso é um outro assunto que nós vamos estar conversando posteriormente, em outras ocasiões. Mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estavas e estará outra vez. Mesmo neste mundo, é possível ouvir apenas essa voz e nenhuma outra. É preciso esforço e muita disposição para aprender. É a lição final que eu aprendi. E os filhos de Deus são tão iguais como aprendizes, quanto como filhos. Então, aqui ele diz que para nós ouvirmos uma só voz, é
algo que precisa de esforço e muita disposição para aprender. Tu és o reino do céu, mas tens permitido que a crença nas trevas entre na tua mente e, portanto, precisas de uma nova luz. Tens que permitir que o esplendor do Espírito Santo possa banir a ideia da escuridão. Sua é a glória diante da qual a dissociação cai por terra e o reino do céu penetra no que lhe é próprio. Antes da separação, não precisavas de orientação. Tu conhecias como virás a conhecer novamente. Mas como não conheces agora? Então, ele diz aqui que nós estamos na escuridão. Por isso precisamos de ser guiados em nossa mente, pois temos que banir a ideia da escuridão. E a escuridão é banida com a luz do Espírito. Deus não está em ti em um sentido literal. Tu és parte dele. Quando escolheste deixá-lo, ele te deu uma voz para falar por ele, pois não podia mais compartilhar seu conhecimento contigo sem impedimento. A comunicação direta foi quebrada porque tinhas feito uma outra voz. Então, Deus nos deixou o Espírito para que possa nos guiar nessa escuridão, porque a comunicação dele para a nossa mente foi interrompida. Essa comunicação direta foi quebrada e ela deverá ser restabelecida. O Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. Tu escolhestes estar em um estado de oposição, no qual opostos são possíveis. Como resultado, há escolhas que tens que fazer. No estado de santidade, a vontade é livre, de forma que seu poder criativo é ilimitado e a escolha é sem significado. A liberdade de escolher é o mesmo poder que a liberdade de criar, mas a aplicação é diferente. A escolha depende de uma mente dividida. O Espírito Santo é um modo de escolher. Então, toda vez que há possibilidade de escolha, nós estamos confirmando a divisão na mente. Quando a mente é una, não há essa possibilidade de escolha, pois não há divisão na mente. E a mente una, ela cria. E aqui ele diz também que nós escolhemos estar em um estado de oposição, no qual os opostos são possíveis. E isso estabelece na mente um campo para conflitos que são manifestados no plano externo, que é essa oposição, essa dualidade que mantemos em nossa mente. Sempre há uma outra possibilidade.
E nós passamos o tempo todo aqui escolhendo entre ilusões. E é difícil de perceber isso. A voz do Espírito Santo não comanda, pois é incapaz de arrogância. Não exige, porque não busca controle. Não vence, porque não ataca. Simplesmente lembra. É capaz de compelir devido apenas ao que ela te lembra. Então ela não faz mais do que nos lembrar daquilo que verdadeiramente somos. Então ela não nos ensina, como que ele diz aqui, não nos comanda, não exige de nós, porque não busca controle e não nos ataca. Ela simplesmente nos lembra aquilo que somos. Traz à tua mente o outro caminho, permanecendo quieta, mesmo em meio ao tumulto que possas fazer. A voz, por Deus, é sempre quieta, porque fala de paz. A paz é mais forte do que a guerra, porque cura. Quem que aproveitará a um homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Se escutas a voz errada, perdeste de vista a tua alma. Tu não podes perdê-la, mas podes não conhecê-la. Assim sendo, ela está perdida para ti até que escolhas certo. Então, sempre será a nossa escolha, porque a mente está dividida. E aqui ele vem nos demonstrar que podemos, mais uma vez, escolher certo, escolher pelo Espírito, escolher ouvir a voz de Deus, restabelecer a comunicação entre a sua mente e a nossa. Isso é que esses textos vêm a nos comunicar para nós relembrarmos aquilo que verdadeiramente somos e esquecer aquilo que não somos. Porque aqui ele diz, o Espírito Santo te chama tanto para lembrar como para esquecer. O Espírito Santo é teu guia na escolha. Ele está na parte da tua mente que sempre fala a favor da escolha certa, porque fala por Deus. É uma questão de você querer escutar essa voz. Ela é tua comunicação remanescente com Deus, que podes interromper, mas não destruir. Essa comunicação nós podemos interromper como nós a interrompemos, mas nós não podemos destruí-la. O Espírito Santo é o caminho no qual a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Tanto o céu quanto a terra estão em ti. Olha que interessante. Tanto o céu como a terra estão em ti, porque o chamado de ambos está na tua mente. A voz de Deus vem dos teus próprios altares a Ele. Esses altares não são coisas, são devoções. No entanto, tu tens outras devoções agora. É uma avaliação, porque é uma decisão.
A decisão é muito simples. Ela é tomada tendo por base qual é o chamado que tem maior valor para ti. Então, qual é o chamado que tem maior valor para ti? O chamado por Deus ou o chamado pelo mundo? Ou o chamado para o mundo? Essa decisão é nossa. É a decisão da mente em escolher nela própria a voz de Deus que nunca a abandonou, mas por estar distraída com outras situações, ela esquece de ouvir esta voz, que ele, como diz, não é arrogante, não exige, não controla, não ataca, mas que é quieta. Por isso, ela estabelece a quietude e nela nós encontramos a paz. A minha mente sempre será como a tua, porque nós fomos criados como iguais. Foi apenas a minha decisão que me deu todo o poder no céu e na terra. Minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a decisão em si. É a decisão de compartilhar. A minha única dádiva a ti é ajudar-te a tomar a mesma decisão. Essa decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que assemelha à criação verdadeira. Então, aqui é algo bastante contundente e real, que é o compartilhamento desses ensinamentos. Que ele diz assim, essa decisão é a escolha de compartilhá-la, porque a decisão em si é a decisão de compartilhar. Ela é tomada pelo ato de dar, sendo, portanto, a única escolha que se assemelha à criação verdadeira. E aí, mais uma vez, nós voltamos ao assunto do compartilhamento de nossos vídeos, porque nós estamos aceitando essa nossa verdadeira escolha em ouvir a voz do Espírito, a voz da verdade, que não está definitivamente ligada a qualquer credo, a qualquer religião. Isso é feito quando há um despertar daquilo que você é, quando você ouve a voz em ti mesmo que fala a verdade, pois ela nunca o abandonou. Foi nós, na mente, que abandonamos ou que desviamos e estamos olhando as nossas próprias ilusões e imaginações. E esquecemos de ouvir a voz que fala pela verdade. E quando nós olhamos para nossas imaginações e as damos realidade, como já foi dito por nós mesmos, isto se realiza pelo compartilhar. Então aqui você escolhe em compartilhar as ilusões deste mundo ou em compartilhar a verdade daquilo que está nestes textos, que não é de minha autoria, como não é de autoria de qualquer ser em particular, mas sim daquele que nos veio orientar, que é
Jesus. Mas vamos continuar. Aí ele diz aqui: eu sou o teu modelo para decisão. Decidindo-me por Deus, eu te mostrei que essa decisão pode ser tomada e que tu podes tomá-la. Eu te assegurei que a mente que decidiu por mim está também em ti e que podes deixar que ela mude a ti, assim como mudou a mim. Essa mente, em letra maiúscula, é inequívoca, pois ouve apenas uma voz e responde apenas um modo. Tu és a luz no mundo comigo. O descanso não vem do sono, mas do despertar. O Espírito Santo é o chamado para despertar e ser contente. O mundo está muito cansado, porque ele é a ideia da exaustão. Nossa tarefa é a obra alegre de despertá-lo para o chamado daquele que fala por Deus. Todos responderão ao chamado do Espírito Santo, ou a filiação não pode ser una. Aqui não há tempo. Todos nós vamos responder. E o tempo de resposta depende de nós, pois para Deus, que é eterno, não há tempo. Vamos dizer assim, isso se dará em qualquer tempo, que será a nossa decisão de toda a humanidade de estar respondendo a essa única voz. Que melhor vocação poderia haver para qualquer parte do reino do que restaurá-lo à integração perfeita, capaz de fazê-lo íntegro? Ouve apenas isso, através do Espírito Santo dentro de ti. Ensina os teus irmãos a escutar assim como eu estou te ensinando. Quando és tentado pela voz errada, chama por mim, para lembrar-te de como curar, compartilhando a minha decisão e fazendo com que ela seja mais forte. Como nós já falamos, o compartilhar é que faz com que a nossa decisão seja mais forte, porque aquilo que compartilhamos é aquilo que nós validamos. Você jamais vai compartilhar algo que você não o validou. Vamos continuar. Na medida em que compartilhamos essa meta, aumentamos o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-la de volta à unicidade em que foi criada. Lembra-te de que jugo significa união e fardo significa mensagem. Vamos reformular. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Deste modo, vamos nos unir, pois a minha mensagem é luz. E como que se dá essa união? Pelo compartilhamento. Compartilhar essa meta, aumentando o seu poder para atrair toda a filiação e trazê-la de volta à unidade em que foi criada. Eu determinei que te comportastes como eu me comportei, mas para fazer isso, nós temos que responder a mesma mente, em letra maiúscula, que é a mente de Deus. Essa mente é o Espírito Santo, cuja vontade
é sempre a favor de Deus. Ele te ensina como ter em mim um modelo para o teu pensamento e, consequentemente, comportar-te como eu. O poder de nossa motivação conjunta está além da crença. Olha, está além da crença. E aqui eu acrescento, além de toda e qualquer crença, seja ela religiosa, qualquer crença que você tenha, mas não além da realização. O que nós podemos realizar juntos não tem limites, pois o chamado daquele que fala por Deus é o chamado ao ilimitado. Criança de Deus, minha mensagem é para ti, para que a ouças e as transmita aos outros à medida que responde ao Espírito dentro de ti. Então, aqui mais uma vez, ele pede que essas mensagens sejam transmitidas a outros. Então aqui nós encerramos esse vídeo e esperamos ter nos comunicado com vocês. E, mais uma vez, seguindo este ensinamento, pedimos que possa compartilhá-lo. Faça algum comentário, que será muito bem-vindo. Dê seu like e nos encontraremos no próximo vídeo, que estaremos na seção 3, o Guia para a Salvação. Minha real gratidão. Até mais.